Mulheres da Bíblia. Quantas delas você conhece a história e qual você escolheria para que nós extraíssemos desta história lições para a nossa fé? Vemos no Evangelho do Senhor Jesus, Lucas 17, verso 32, quando o próprio Senhor Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Vejam bem, amigo, amiga, quantas mulheres, como já disse, na história bíblica, quantas histórias, quantos nomes de mulheres, cada uma com sua história diferente, e de cada uma delas você vai extrair lições práticas para a nossa vida, e por que não dizer para a nossa fé. E o próprio Cristo lembra então de falar sobre uma que teve uma atitude, digamos, um pouco desagradável, que não é daqueles melhores exemplos, diríamos, à primeira vista, sendo que essa mulher de Ló, e Ló sendo sobrinho do patriarca Abraão, o homem exemplar, o primeiro homem citado na Bíblia, exemplo de fé, que ele creu e aquilo lhe foi imputado como justiça, quer dizer, Deus decretou, imputou, Deus escreveu no seu livro no céu, homem de fé, o amigo de Deus, Abraão. Então, como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, dizendo que todo aquele que crê em Jesus Cristo, na sua obra redentora no Calvário, no sangue da nova aliança em Cristo Jesus, todos esses que têm esta fé são filhos de Abraão na fé, porque Abraão foi, citado o primeiro crente desta fé, esta fé salvífica, como diz, Então, o seu sobrinho Ló estavam lá naquele lugar, Sodoma e Gomorra, e ali consta na história bíblica, Gênesis capítulo 19, que foi um lugar onde havia muita prostituição, havia muito pecado, havia de tal maneira que era assim, tomava conta daquele lugar, naquela época, e quando Deus mandou o livramento, através mesmo da intercessão do próprio Abraão, e Deus manda livramento, e lá estavam Ló e sua família. E veio os anjos de Deus para dar livramento para eles. E quando o anjo do Senhor manda que eles escapem, para que vão para um lugar retirado, subir para uma montanha, então a mulher de Ló, ficando para trás um pouco, o anjo do Senhor adverte a ela: escapa-te por tua vida. E consta-nos na história que esta mulher de Ló, olhou para trás. E segundo os originais da Bíblia, este olhar para trás não significa meramente esta atitude de olhar para trás. Este olhar significava o apego, a saudade das coisas deixadas para trás. Aquele desejo de buscar, aquele apego das coisas que ela deixou, ela queria então voltar. Aquele olhar simbolizava voltando atrás. Isso que significa o texto que a mulher de Ló olhou para trás. Então, essa advertência que o Senhor Jesus nos dá, esta lição, quando ele diz no Evangelho, Lucas 17, 32, ele está falando sobre sinais, sobre muitos acontecimentos dos últimos tempos da igreja na terra, do povo em geral, para que nós olhemos os sinais. Assim como foi no tempo de Noé, que ele apregoava a justiça, apregoava que o povo devia se corrigir, devia vir para a arca, e tudo que Deus lhe mandava, ele fazia. Mas o povo zombava, até que um dia veio o dilúvio, quando Deus, o próprio Deus, fechou a porta da arca. Então, aí vinha muitos atrasados, aqueles que, depois de tudo aconteceu, que a oportunidade passou, eles lembraram então, certamente das pregações que ouviram, e a oportunidade que perderam porque eles estavam olhando e voltando para trás. Eles não observavam os sinais, os cumprimentos da palavra de Deus e da fidelidade do testemunho do servo de Deus, Noé, naquela época lá em Gênesis capítulo 6. Assim sendo, quando eles vieram bater na porta, nem mesmo que Noé quisesse abrir, não poderia,
porque Deus havia fechado por fora a porta. Então, assim foi no tempo também ali no sobrinho de Abraão, Ló, em Sodoma e Gomorra, quando Deus deu o livramento para eles, que era uma família que estavam, né, no temor de Deus, enfim. Deus deu o livramento e mandou que eles escapassem por sua própria vida. Aí, quando a mulher de Ló olha para trás, nos deixando uma lição, uma advertência agora citada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele fala dos sinais nos últimos tempos, advertindo de quão grande é a abominação, o pecado que toma conta do mundo, e por que não dizer do mundo nesse sentido, né, desse sistema de, como é que vamos dizer assim, imoralidade, pecado, engano, corrupção, tomando conta, está invadindo todos os ambientes, lugares onde seriam para se preservar, se conservar para Deus, né, se santificar. Muitas vezes ali está entrando o domínio, né, do engano, do pecado. E aí a advertência do Senhor Jesus para o seu povo, para aqueles que dizem ser crentes na palavra bíblica, ser crentes no Evangelho de Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, aguardando o grande dia da volta do Senhor Jesus. E por que não dizer, no particular, no individual, cada um de nós, a nossa partida deste mundo para o além, como está se preparando, né? Então, podemos dizer que nos últimos tempos da igreja na terra, é hoje, é na atualidade. Estamos vendo que governos, autoridades, enfim, tantas pessoas, personalidades de destaque que seriam para ser exemplo para nós, estão deixando a desejar, e tem sido inclusive a minha oração. Com instrução bíblica, eu sou um dos que tem orado assim, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia dos governantes, das autoridades em todos os países e povos da terra, que Deus tenha misericórdia, que os transforme, que eles sejam modificados e que eles venham ter temor de Deus, se apartar do engano da corrupção e venham ter um coração íntegro e venham ser tementes a Deus e observar a posição que eles estão incumbidos de trabalhar em favor do povo, para o bem das comunidades carentes. Então que eles tenham um coração íntegro, se volte ao temor de Deus e a um trabalho honesto e digno, que é aquele para o qual Deus, o soberano Pai, lhes chamou. Então hoje eu estou citando o texto do próprio Senhor Jesus, quando ele adverte a todos nós, nesses últimos tempos, olharmos para os acontecimentos e nos adverte a atitude que teve a mulher de Ló. Quando era para escapar por sua vida, o que ela fez? Ela olhou para trás, demonstrando apego, demonstrando desejo de voltar, de buscar alguma coisa, ou até mesmo, como aconteceu, ficou ali para um exemplo de nós não nos apegarmos às coisas transitórias e passageiras que aqui no mundo estão, aqui ficarão. O que nós trouxemos para este mundo, nada trouxemos e dele nada levaremos. Agora, o legado daquele ou daquela, do servo, da serva de Deus, do Deus Altíssimo, que serve ao Senhor, que busca observar a sua palavra, que busca não olhar para trás, que busca não estar apegado às coisas transitórias, terrenas, que tudo é passageiro, mas que busca olhar para o alvo, para Cristo Jesus, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto, e não nos apegarmos e ficarmos pensando meramente nas coisas que são da terra, onde tudo é transitório e passageiro. Então, a advertência do Senhor Jesus para todos nós, qual é? E a lição que eu me propus no início do vídeo, estou para concluir agora. Qual é a lição? A advertência do Senhor Jesus, ele citou o nome de uma mulher. Não foi Eva, não foi Débora, não foi a mãe de Sansão, não foi Maria, sua mãe, fisicamente falando, né? Mas ele citou a história de uma mulher que teve uma atitude feia, uma atitude que não é digna de ser copiada, de ser imitada. Então ele disse, Lucas 17:32, palavra do Senhor Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e ali nos diz e nos dá a instrução
nos dá a entender que ela, a pegada voltou, estava voltando para trás. E ali, como teve execução de juízos divinos, juízo de Deus sobre a terra, sobre o lugar tomado pelo pecado, ali, naquele juízo de Deus, houve tempestade, houve, quem sabe, trovões, houve tantas coisas, vendavais, e aquele sal em abundância que vinha, então, foi aonde aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás, voltou, voltando-se apegada às coisas deixadas para trás. O que aconteceu? Ela foi transformada, segundo a Bíblia, Gênesis 19, ela ficou mudada, transformada numa estátua de sal, deixando para nós uma grande lição, uma advertência. Então, olhando para tudo o que está acontecendo, não nos apeguemos ao mundo e que é transitório, e nem ao engano e ao pecado, mas olhemos para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. E ele mesmo nos disse, Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, eu espero e oro para que o amigo, a amiga, tenha, como eu, agora nessa reflexão, tenho, digamos, aderido, captado para mim essa mensagem como uma advertência. Lembrai daquele que olharam, se apegaram, voltaram atrás, e ficaram numa situação muito, muito depravada, muito difícil. Então, sejamos livres do apego demasiado às coisas do mundo, onde tudo é transitório e vai ficar. Pensemos assim: o soberano Deus soprou as narinas e nos tornou alma vivente. Tudo vem dele, a vida vem dele, o fôlego de vida, por ele nos movemos e existimos. Então, tudo seja para a glória dele. Ouçamos a sua palavra e a sua advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Dá o teu clique, colabora e compartilha, comenta abaixo no vídeo e te inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Estou orando por você.